Olha, meus amigos, é até complicado, né? Falar sobre mais um resultado que o Juventude deixa escapar nos últimos minutos de jogo. Aliás, no último minuto de jogo. O Juventude empatou com o Oeste de Barueri, que é nada mais, nada menos do que o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Num jogo em que começou desconcentrado o Juventude, num jogo em que o Oeste marcou no primeiro tempo, logo no início, num gol de pênalti. Aliás, sobre os pênaltis eu quero falar depois. E o Juventude conseguiu empatar só no finalzinho do primeiro tempo também de pênalti. No segundo foi uma tentativa desenfreada e muitas vezes até desorganizada do Juventude de conseguir buscar esta virada, mas ela parecia que ia acontecer, porque aos 37 minutos tu faz o segundo gol, um chute bonito do Mateuzinho. A impressão que fica para todos é de que não vai o Juventude, que deixou escapar resultado contra o Botafogo de São Paulo, contra a Chapecoense, então vai deixar de novo escapar o resultado, mas não é que isso aconteceu. Aos 48:50, o Juventude tomou o gol de empate, marcado pelo Pedrinho, jogador do Oeste. Sinceramente, eu não vou resumir as coisas dizendo que não se pode perder ponto para time da zona de rebaixamento, principalmente para o Lanterna, porque aí ficaria muito simples, muito fácil qualquer um falar isso. A questão é, não se pode em 3 jogos deixar o resultado escapar na reta final. Não se pode, contra este Lanterna, começar o jogo desconcentrado, achando que o jogo vai se resolver, porque não vai se resolver por si só. Não vai. Este momento que o Oeste está é aquele em que todo mundo sabe que ele vai ser rebaixado, mas ele está brigando contra esta confirmação matemática. E é justamente nestes momentos que os clubes que estão desesperados complicam a vida de muita gente. O Oeste vai ser rebaixado. Nada vai mudar isso. Mas ele vai brigar o quanto puder para adiar essa confirmação matemática e para a turma que está lá, os jogadores que estão lá, tentarem mostrar futebol suficiente para, de repente, alguns permanecerem no clube para a próxima temporada. Então, que não ia ser jogo fácil, todo mundo sabia, mas que o Juventude tinha que ganhar, principalmente em virtude do empate com o Botafogo e do empate com a Chapecoense, também era nítido e certo. Foi um Juventude que não conseguiu ter um equilíbrio defensivo e ofensivo, porque foi muito atacado pelo Oeste, que, se é bem verdade que fez o gol no finalzinho do jogo, ele podia ter feito antes, em defesas magistrais do Marcelo Carné. Então, o Juventude não soube jogar contra o Oeste, não soube se impor diante do Oeste e, ao mesmo tempo, lógico, deixar o adversário, de repente, acuado, como se estivesse enfrentando um candidato ao acesso. O Juventude, nos últimos jogos, não está jogando como um candidato ao acesso, que é. O Juventude não está se impondo quanto deveria se impor um time que quer o acesso. Eu tenho dito e repetido na Rádio Caxias, nos espaços de opinião e até mesmo aqui no canal, que o desespero de um time da ponta de baixo não pode ser maior do que a ambição do Juventude. E parece que isso tem acontecido. Isso justifica o empate com o Botafogo, isso justifica o empate com o Oeste, contra a Chapecoense aí muda de figura porque é o líder, mas cadê a imposição do time que quer subir? E alguns erros não podem ser cometidos, não devem ser cometidos nesse momento. Bom, só para falar dos pênaltis, tá? O Juventude teve um pênalti contra si marcado no início, que na minha opinião foi mal marcado, e teve um pênalti em seu favor no final do primeiro tempo, que também, ao meu ver, foi mal marcado. Os 2 pênaltis, na minha opinião, não teve intenção nem no lado do Oeste, nem no lado do Juventude, do jogador que tocou a mão na bola, e sequer teve um aumento expressivo do espaço físico no campo. Porém, no segundo tempo, o juiz não marcou um pênalti em favor do Oeste, que aconteceu numa infelicidade do Igor, que furou em bola e deu um tapa na bola, e um pênalti também no Rafael Silva, que foi empurrado na área. Então ele errou nos 2 pênaltis marcados no primeiro tempo e errou nos 2 pênaltis não marcados no segundo tempo. E, bom, é isso, o Juventude deixou escapar a vitória, o Pintado tem algumas coisas a explicar, o porquê do Renato Cajá sair tão cedo, porque mesmo não jogando tanto,
ele foi o cara que meteu uma bola no travessão no primeiro tempo e pifou o Mateuzinho, que perdeu um gol certo. Então o Cajá, mesmo quando não está bem, pode pintar uma ou duas jogadas de genialidade. Eu não teria tirado tão cedo. O porquê do Neto ter saído também tão cedo. Enfim, foi um Juventude que achou que as coisas iriam se resolver. Achou errado, não resolveu, até pelo contrário disso, se complica o Juventude na Série B, ainda fora do G4 e principalmente vendo o crescimento de outros. Nada está perdido, não, nada está perdido. Mas o que parecia que ia se encaminhando, agora ganha tons de dramaticidade nesse sonho do Juventude para conseguir o acesso.